Olá, gente, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios agricultores e agricultoras que cultivam frutas ou hortaliças, tá bom? Bom, gente, é a continuação dos vídeos que eu fiz sobre a abóbora, ou seja, como que eu vou conseguir ter um manejo de uma horta comercial de nível profissional, que tem o intuito de ganho econômico. Então, quem não viu os vídeos anteriores, por favor, procurem e assistam, porque este aqui é a continuação. E aqui eu vou tratar o quê? Que é um caso manejo de pragas e doenças da cultura e outros detalhes que eu não falei nos vídeos anteriores, tá bom? Então fiquem até o final para você poder ter todo o início, meio e fim do manejo dessa cultura, que é uma delícia, por sinal, eu gosto muito, certo, gente? Bom, é o seguinte, essa cultura, a abóbora, é um prato predileto de muitas pessoas. Quem come, compra e observa nos mercados, vê que tem vários tipos. Não é um ou dois, são vários tipos, de formas e tamanhos, que pode agradar todo mundo. Então, dentro desses tipos, você pode encontrar tamanhos diferentes, formato, cores, se ele é uma abóbora verde ou uma abóbora madura. Então, a gente tem uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de abóbora no mercado, que vem da agricultura, que vai sim, com certeza, fazer com que você comece a consumir abóboras, tá bom? Vamos lá, na parte de pragas. A abóbora, os principais inimigos das frutas principalmente são as lagartas e brocas. Olha, gente, presta atenção. Por que a lagarta? A lagarta, ela vai depositar seus ovos ainda no período da flor, antes mesmo de haver a formação do fruto. Esse pequeno ovinho que ela vai botar na flor, ela vai eclodir já no momento que estiver fazendo a formação da pequena bombinzinha na flor. Então, logo que sair do ovinho, o que vai acontecer? A lagarta, pequena lagartinha, ela já vai se caminhar na base da flor, essa base aqui da flor, e começar a se alimentar, antes mesmo de ter a formação real da abóbora. Esse é um ponto que geralmente o agricultor não consegue observar. Por quê? Depois da polinização, a flor que fica toda aberta para receber a abelha ou o agente polinizador que estiver presente, ela vai murchar e fechar. Nisso você não vê que teve ou não o ataque, ou seja, a presença da lagartinha, porque ela saiu do ovo e é muito pequenininha, então você não vê a lagartinha. E esse problema é muito grande, porque por mais que ela coma somente uma pequena parte da parte inferior, onde tem a fruta e é ligada à flor, ela pode deixar a entrada de doença. Então ela vai fazer uma porta de entrada para a doença. Então nós temos que promover o controle e repelir quem? A borboleta. Nós não podemos deixar com que a borboleta bote seus ovos lá na flor e também nas folhas, porque tem borboletas que são exclusivas para se alimentarem de folhas. E o que acontece? A borboleta em si, ela não causa mal algum na planta. Pelo contrário, ela pode, em alguns casos, ajudar no que? Na disseminação do pólen, na fecundação. Só que o problema é quando a borboleta visita a planta,
a folha, o caule e a flor da abóbora e bota seus ovos. Nesse momento é um problema. Então o que nós temos que fazer? Matar a borboleta? Não necessariamente, porque ela também visita outras flores para se alimentar do néctar e aí pode ajudar na polinização. Claro, gente. Então não é porque ela vai depositar os seus ovinhos lá, porque faz parte do ciclo natural dela, que eu tenho que simplesmente eliminar esse inseto. Porque ela pode ser ruim para a abóbora, porque vai afetar diretamente na produção dela. Só que não quer dizer que ela vai ser ruim para todas as outras plantas, tá bom? Então isso é um ponto muito importante. Eu sempre trabalho numa forma de vocês fazerem um manejo racional no campo. Nós temos que conviver de forma harmoniosa com a roça. Hoje não cabe mais você pegar, jogar um inseticida e matar tudo e mais um pouco, porque vocês podem também correr o risco de matar também os insetos polinizadores e vetores, né, de pólen, ou seja, eles são aqueles insetos que visitam as flores e pode carregar o pólen para outra flor. Então isso vocês não podem esquecer. Também existe o fator de que a chuva é um vetor de polinizador. A chuva é um polinizador. O vento também é um polinizador, porque tem muitos pólenes de hortaliças que eles secam e é carregado pelo vento, até encontrar a próxima flor que esteja ali próxima de onde ele saiu ou um pouco mais longe, vai saber. Então esse ponto ainda tem. Então na verdade, eu não quero que vocês eliminem por completo esse tipo de inseto, que no caso é a borboleta. A gente tem que tentar fazer com que ela conviva com a cultura. Esse é o mais correto. Mas chegar lá e eliminar de vez já não é muito legal, porque eu posso estar afetando a polinização de outros tipos de plantas, que vai promover também a formação de frutos. Tá bom, gente? Então, o que eu realmente utilizo? Por exemplo, no caso da borboleta, junto com o percevejo, que é um inseto que infelizmente ele detona, ele acaba com vários tipos de frutos, não só da abóbora, ele também pode perfurar. O que acontece? O efeito do percevejo nas frutas. Quando ele vai lá e pica o fruto da abóbora, ele deixa uma cicatriz. Só que uma cicatriz, muitas vezes, quando ela é pequenininha, você não consegue enxergar, porque é tão pequenininha. Ele fez ela picou, né? Porque é um inseto sugador. Ela vai formar uma feridinha ali. Só que conforme ela vai crescendo, essa ferida também cresce junto. Então ela vai aumentar de tamanho. Por isso que às vezes você vê na pele uma bolinha aqui, que faz com que ela aumente de tamanho conforme o fruto cresce. E nesse ponto, no momento, pode rachar o fruto de acordo com o crescimento. Pode ser porta de entrada para doenças. Então esse ponto a gente tem que tomar cuidado. Então o percevejo, ele é um inseto sugador. Ele não vai ficar lá se alimentando no ponto uma única vez. Ele vai picar, ele vai perfurar a casca em vários pontos, tá bom? Porque vai chegar um momento que ele não vai conseguir sugar o líquido nutritivo, tá? Que tem na abóbora, naquele pontinho. Então aí ele vai procurar um outro local e vai fazer vários furos. Então o percevejo tem esse hábito. Percevejo, o pulgão, cochonilha, vários insetos sugadores, eles não ficam naquele ponto até encher a barriguinha. Não, ele vai lá e vai visitar vários lugares, vários frutos e outros tecidos também da planta, que pode ser folha, caule. Então assim, nesse ponto vocês têm que observar esses
essas características e conhecer um pouco mais, se possível, é claro, o comportamento do inseto lá na roça. Isso é importante. Quando a gente conhece o comportamento do inseto, a gente consegue saber como faz para tentar controlar ele lá na roça, tá bom? Então esse é muito importante, certo? Então no caso da borboleta, do percevejo, pulgão, cochonilha, algum outro tipo de inseto que não goste de cheiro muito forte, nós temos que utilizar repelentes. Por que repelente? Porque assim, gente, primeiro, o repelente ele não vai ser direcionado para as abelhinhas, porque eu preciso de polinização, certo? Como eu preciso de polinização, essas abelhas elas precisam ter flores que atraem elas com o cheiro. E aí ela vai lá e procura a flor para polinizar. O repelente tem que ser sempre aplicado no final da tarde. Qualquer tipo de produto, calda, extrato, mistura, defensivos de forma geral, naturais que vão proteger as plantas, tem que ser sempre aplicado no final da tarde. Por vários motivos, principalmente se de repente tiver ingredientes que possa queimar a planta ou se não afetar a flor, que eu jamais posso afetar a flor. E outra questão, as flores estão fechadas, ou seja, as abelhas já visitaram o campo, já polinizaram, já passeou em toda a minha horta, foi ali, passou flor por flor, aquele exército de abelha, e aí no final da tarde, o que vocês observam quando vão no campo? As flores estão fechadas. A grande maioria das plantas fecham as flores depois de um certo tempo. Tem algumas que só fecham as flores quando elas são fecundadas. Não é regra para todas, mas elas têm a hora para abrir e a hora para fechar. Os horários que elas vão abrir é logo pela manhã. E ela começa a fechar conforme for passando o tempo e chegando no final da tarde. Por isso que eu sempre falo para vocês, pulverize os produtos com as flores fechadas, com o sol com menor intensidade de radiação em cima da planta, quando ele já estiver baixando ali no horizonte. As temperaturas da tarde vão diminuindo um pouco, mas vão, ainda mais nessa época do ano. E assim você não corre o risco de nenhum produto, em nenhum momento, afetar a sua planta, tá bom? Então tome esses cuidados. Por isso que nós temos que sempre aplicar, mesmo que você tenha tempo de acordar 4 da manhã e já 4h30 já está pulverizando, até o sol levantar e começar a esquentar, todo aquele produto já foi absorvido ou já secou em cima da superfície da planta, pode ainda ter alguns ingredientes que possa queimar esses tecidos. Ah, Érica, mas nesse horário bem cedinho, muitas vezes as flores não estão abertas. Realmente. Só que muitas vezes, vamos supor, poxa vida, aconteceu alguma coisa, não consegui acordar cedo, deu um problema ali, apareceu uma atividade que eu tive que fazer na roça antes de pulverizar esse repelente ou qualquer outro defensivo, e eu não consegui chegar a pulverizar antes das flores abrir. E aí, gente? E eu ainda prefiro voltar a esperar as flores fecharem, tá bom? Então pense nesse ponto, certo? Porque eu não posso fazer nada que atrapalhe o trabalho das abelhas. Pelo contrário, eu tenho que incentivar mais ainda, tá bom? Muito mais, certo? Então, uma das coisas que sempre recomendo para as pessoas é fazer a calda de mamona, que ela curtida, ela forma um odor muito forte e faz com que os insetos sejam repelidos. Então vocês podem estar aplicando. Outro ponto que nós podemos estar usando é urina.
curtida, aquela que fica ali armazenada dentro da garrafa de um recipiente. Então você coleta a urina na hora da ordenha, por exemplo, e guarda bem fechadinho, tá, numa garrafa e deixa ali curtir. Então quando você tá lá com a urina, para você ver se ela tá curtida, você vai pegar a garrafa, qualquer outro recipiente fechado, tá? Tem que ser fechado. Você vai abrir depois de alguns dias, você abre a tampa. Ela, como ela vai fermentar, ela vai formar gás e ela vai fazer tss, certo? Fecha de novo e aí deixa ali guardado mais 2 dias. Se toda vez você for abrindo e esse gás parar de ser solto, né, fazer essa pressão, significa que a urina da vaca já está curtida. E ela curtida, ela acaba tendo um odor muito forte, gente. Tem um odor muito forte. Nesse estágio, ela não vai disseminar nenhum tipo de fungo ou bactéria que possa causar o mal para nossa saúde, porque ela já passou todos os momentos ali de fermentação na garrafa e qualquer tipo de micro-organismo, bom ou ruim, ele foi eliminado. Então vocês podem estar utilizando de forma diluída, é claro, sem ter um medo de causar um mal para a planta e para a pessoa que for consumir esse produto. E mesmo porque também como é um produto natural, ela se degrada muito fácil, ela some, ela evapora com facilidade. Não é uma coisa que vai se manter ali por muito tempo. Vai ficar poucos dias, mas fica. E esse é o interessante para nós, porque esse cheiro forte que tem na urina de curtida vai fazer com que os insetos não pousem, não parem sobre a planta. Por isso que eu tenho que preservar sempre as flores e aplicar antes ou depois que fechou. Então assim, antes de abrir ou depois que fechou. Como antes de abrir geralmente é de manhã, geralmente eu acho melhor ser depois que fechou, porque aí a temperatura tá mais amena e quando você aplica o produto no final da tarde, ela vai passar a noite inteira sendo absorvida pelo tecido das plantas. Porque da mesma forma que a nossa pele absorve qualquer coisa que nós passamos nela, por isso que existe pomadas com medicamento para tratamento de N coisas, as plantas também. As plantas também têm essa característica de absorver o que é aplicado sobre o tecido dela, em cima das folhas ou abaixo. Eu sempre recomendo vocês tentarem sempre pulverizar por cima e por baixo das folhas. Já comentei isso várias vezes. Então, no caso da urina curtida, da mamona curtida, que vocês podem até adicionar um pouco de babosa, que tem um cheiro também desagradável e forte quando você fermenta, e essas receitas eu já passei, mas aí se vocês quiserem que eu passe novamente, dá uma fuçadinha nos vídeos ou passem e visitem as minhas páginas da rede social, que lá tem todas essas publicações, tá bom? Além desses vídeos, outras informações. Sempre fique atento e sempre dá uma olhadinha lá que tem coisa nova, certo? E aí eu tenho que ter odores, tá? O que mais eu posso usar? A babosa, posso curtir ela, por que não? Quando eu fervo qualquer coisa, eu acabo retirando todas as substâncias que contém naquele tecido, naquela planta, naquele pedaço de planta, e faz com que ela vá para água de cozimento. Só que não pode cozinhar muito, senão eu degrado tudo, eu acabo com tudo. Então ferva 5, 10 minutos, que já é o suficiente para poder tirar tudo que tiver de dentro da planta. A fervura é mais fácil. Existe uma outra forma de retirar todas essas substâncias, esses princípios ativos da planta com o uso do álcool. Só que como tem algumas pessoas que têm medo, principalmente de bicho, estimação, criança,
em alguma coisa, ou até mesmo o armazenamento, que acaba ficando meio complicado. Então tem gente que tem medo, mas uma opção é ferver ela, tá bom? Então, ó, mamona, ela curtida, depois de fervida, ela vai ter um odor forte. A urina da vaca curtida, vixe Maria, nem a sobração chega perto, tá? Nem o gordo não chega perto. Vocês não têm noção. Tem um produtor que falou pra mim, foi, Érica, você faz eu perder minhas roupas. Eu falei, vixe Maria, o que ele fez, né, pra perder as roupas, ainda com minha causa? Vai, cai umas gotas de urina de vaca em mim, fica fedendo, que a minha mulher me xinga até umas horas, porque não consegue limpar o fedor. Olha que beleza, então significa que funciona, né? Nessa hora até que achei interessante, fiquei feliz, mas não muito, né? Porque eu não posso transparecer isso logo de cara. Mas acontece, não é a primeira pessoa que me fala isso, tá? Desculpa aí, viu, gente, que vocês perderam a roupa de serviço por causa da urina de vaca. Mas é que faz parte, né? Preciso ter um produto eficiente e isso mostra que realmente funciona, tá bom? Então, ó, mamona, urina de vaca e babosa, eles são muito bons para repelir o inseto. O inseticida que nós podemos ter de baixo custo, tá? Lembrando que eu sempre tento trabalhar com vocês com baixo custo. Os inseticidas que podem ser utilizados são aqueles que vai impedir a sobrevivência do inseto depois que você aplicou. Todo produto de baixo custo, natural, alternativo, caseiro, o nome que for, eles precisam entrar em contato com o inseto. Eles precisam entrar em contato com o inseto. Se ele não entrar em contato, ele não vai conseguir controlar a praga no campo, tá, gente? Por isso que sempre eu falo, se a roça estiver com alta infestação, vocês têm que aplicar de 3 ou mais dias, se vocês preferirem, mas 3 dias seguidos. Todos os dias, 3 vezes seguidos, 3 dias seguidos, o mesmo produto, certo? Então, se for um inseticida muito bom que eu já falei para vocês, é o que? Óleo, detergente e vinagre. 1 colher de cada um, óleo, detergente e vinagre, 1 colher de sopa para 1 litro. 1 colher de sopa para 1 litro, óleo, detergente e vinagre. 10 litros, 10 colheres de sopa de óleo, detergente e vinagre cada um. Se é 5 litros, 5 colheres de sopa de cada um, óleo, detergente e vinagre. Fechou. Isso é um que se você... Por quê? O óleo detergente ele vai agir no inseto, fazendo com que ele tenha dificuldade de respirar. O inseto não tem nariz, ó, como nós. Ele respira pela pele. Então, se eu coloco um produto, uma substância, um líquido em cima da pele dele que ele não respira, ele morre seco e esturricado. Ele morre seco e esturricado. Literalmente funciona. Então, assim, o óleo, detergente e vinagre tem que ser no contato. A babosa, a cauda de babosa, gente, presta atenção. Não é a cauda de mamona, a cauda de babosa. 3,5 kg de babosa inteira, triturado no liquidificador. Coloca um tiquinho só de água para não aumentar muito o volume, tá? Só um pouquinho, que ele vai ficar bem gosmento mesmo, sabe? Aquela coisa assim. E depois que você fez e triturou no liquidificador 3,5 kg, vocês vão utilizar o quê? Vocês vão utilizar e adicionar nesses 3,5 kg 1,5 litro de detergente neutro, que é aquele amarelo. 1,5 litro de detergente neutro. Adiciona, vai formar um volume de 5 litros.
Então mistura bem, mistura. Ele vai espumar, não tem jeito, ele vai dar uma espumada. Vai homogeneizando bem direitinho ali essa mistureba, essa gosma com detergente ali. Já vai sair um cheiro. Você vai sentir um cheiro dessa mistura. Um cheiro forte, bem chatinho, desagradável. E aí, quando vocês tiverem feito isso, deixar ele bem misturadinho e dar tempo também para essa meleca, essa calda, essa gosminha aí estourar as bolhas. Então você deixa ali curtindo por 3 dias. 3 dias na sombra, no tampado e fresco. 3 dias na sombra, fresco e tampado, tá bom? Então vocês deixam ali descansando. Depois que você deixou a babosa curtir com o detergente, pode ser que eles ainda não tenham estourado todas aquelas bolinhas da espuma. Se não tiver estourado, aí vocês vão pesar 1 quilo. Porque o ar não tem peso, então não vai interferir. Mas se vocês forem medir 1 litro, vai ter mais espuma do que a calda. Então tentem fazer isso, dar uma misturada e ver como que tá a quantidade de espuma dentro dessa meleca aí, tá? Que é a mistura da babosa e o detergente. Depois que vocês viram isso, vocês mediram, vocês vão colocar, por exemplo, na bomba de 20 litros, 1 litro mais 19 de água, porque a bomba só cabe essa quantidade. Então vocês vão fazer o cálculo aí, por exemplo, vamos supor, eu tenho bomba de 10, então vai ser meio litro para 9 litros e meio de água, porque eu não posso deixar passar mais, porque senão não cabe dentro da bomba e vai transbordar, não é? Então não vou poder passar demais, certo? E só depois que fizer a diluição que vocês vão coar, porque senão você vai ficar até a próxima geração dos seus filhos esperando a babosa e o detergente coar sozinho. Vixe Maria! Então, como nós não temos tempo para isso, então vocês só vão coar depois que eu diluir. 1 litro para 19 litros de água, meio litro para 9 litros e meio de água, e assim vai, tá bom? Faz a regra de 10, se tiver dúvida, me pergunta. Érica, eu tenho uma bomba de 15 litros. Qual que é a proporção que eu vou fazer? Manda mensagem, eu sempre olho, dou uma olhadinha e respondo. Participe, não deixe a dúvida ficar aqui dentro, que isso não faz bem para ninguém, tá bom? Então, esse tipo de produto, ele é muito bom para insetos voadores, principalmente para quem está na agricultura conhece mosca branca. Ele ajuda muito na mosca branca. Todas as plantas que estiverem com mosca branca, essa calda de babosa, ela tem uma eficiência muito boa. Só que aquilo que eu falei, qualquer produto alternativo, natural, esse tipo de defensivos mais práticos e econômicos que nós podemos fazer com ingredientes que tem dentro do nosso sítio, eles são de contato, certo? Infelizmente eles acabam sendo de contato. Então, se vocês conseguirem atingir o máximo ainda no alvo que vocês pretendem controlar, é melhor, tá bom? Então aí você vai pulverizar 3 dias seguidos. Se a infestação estiver muito grande, haja babosa nesse mundo, nesse caso, né? Porque as moscas brancas e qualquer outro tipo de praga que voam, elas saem da roça e ficam no mato ao redor. E eu já falei para vocês, tudo que voa e fica refugiado na mata, no mato que está em torno da roça, é uma faixa de uns 2 metros de largura, assim, ou 3 metros, dependendo. Eles vão ficar esperando até a poeira baixar para voltar para a cultura. Então vocês têm que começar pela borda, ela vai ficar úmida,
e vocês pulverizam de fora para dentro, que nem um caracol assim, tá? Então vocês estão na roça, vamos supor que a roça é redonda, tá, gente? Vamos supor. Tudo que vocês vão aplicar é de fora para dentro, ok? Tudo para inseto. Se você puder, claro. Então, se vocês puderem fazer isso, é sempre de fora para dentro. Porque você vai estar fechando o cerco para a praga. E se ela for para o lado, a planta vai estar molhada ainda, porque a solução está ali. Então, se puderem, faz isso. Se não puder, tudo bem. Então, se vocês não puderem fazer na lavoura de fora para dentro, então pulveriza fora primeiro, vamos pôr quadrado, pulveriza fora primeiro, para depois pulverizar ali dentro da lavoura. Isso serve para pragas. Doença também, por que não? Porque se sempre a gente tratar a parte externa da roça, que é todo aquele mato, algumas árvores que ficam em torno ali da roça, se dito contra praga e doença, eu já estou conseguindo prevenir. Então assim, todo mundo me pergunta, Férica, como que eu faço para não entrar as coisas? Porque eu não quero ter surpresa de jeito nenhum. As minhas abóboras não pode, pelo amor de Deus. Então, para vocês não terem esse tipo de surpresa, faça uma prevenção, tá? A cada 7 dias. Se a incidência for baixa, a cada 10 dias. Porque tem insetos que é de arrancar os cabelos. Principalmente no caso da mosca branca. Por que eu falei da mosca branca? Mosca branca é um problema muito grande no cultivo de hortaliças de várias espécies, não é só para abóbora não, tá? Várias espécies que pode ter o ataque da mosca branca, ela transmite virose. E a virose compromete, faz com que a planta não tenha um desenvolvimento e sem produção. Esse é um problema muito sério. Então a mosca branca tem que ser controlada, monitorada, vigiada, sempre. Por isso que sempre falo, se vocês puderem dar bom dia para cada planta, é melhor, porque esse monitoramento tem que ter. Então as pragas, é fácil você descobrir que tem ali no campo, porque elas vão voar, você vê elas ali. Tá? Então assim, tem que sempre estar cuidando, tá bom? Porque a prevenção é o melhor remédio. Então se você escolhe o risco de ter inseto mastigador, inseto sugador, que no caso é mosca branca, cochonilha, pulgão, borboleta, algumas, percevejos, esses são os sugadores. Mastigadores, vaquinha, lagartas, deixa eu ver mais, alguns gorgulhos, que são os outros tipos de espécies de besourinhos. E aí esses aí acaba juntando e virando um time contra a produtividade da sua roça. E esse time não pode vencer. Então dessas pragas não. Então sempre tem que ter uma pulverização periódica. Vocês podem alternar cauda de mamona essa semana, cauda de babosa semana que vem, sei lá, urina curtida na outra. E outro ponto que é um pouco mais tranquilo, não tranquilo, que a gente tem que ficar sempre pulverizando com ou sem também a doença, são os fungicidas. Então a cauda bordaleza e a cauda viçosa alternam uma com a outra. Uma semana a cauda bordaleza, outra semana a cauda viçosa, outra semana a cauda sulfocáustica, que serve para doença e praga. Porque a cauda sulfocáustica consegue também evitar doença e praga? Porque como ele deixa a folha, o tecido um pouco ácido, ele evita a multiplicação de fungos e bactérias, porque o pH é ácido, tá? Isso é um ponto positivo que a gente pode estar utilizando dentro do nosso manejo, certo? Outra coisa também, a sulfocáustica, ela
tem enxofre, né? E o enxofre é o pior inimigo para ácaro. Quem está no campo sabe o que eu estou falando. Então, nós temos as caudas para doença, de princípio, tá? Cauda bordaleza, cauda viçosa, cauda sulfocáustica. Nós podemos ter aí um time que vocês podem fazer um ciclo de produto para ser aplicado semana sim, semana outra, semana outra. Então assim, sempre tendo cada semana ou cada aplicação que você fizer, rotacionar esses produtos. Nossa, Érica, então eu vou ter que ter um laboratório. Só que pode ter certeza que é um laboratório, um local que você vai manipular o produto para combater a doença e a praga muito mais barato. Então, sempre falo a vocês, plantem babosa, plantem mamona, plantem o que vocês puderem de plantas que possam curtir e deixar o cheiro forte. Então, cebola, alho, pimenta. Então planta essas, sempre tem essas coisas. Cebola, alho a gente consegue comprar, tá certo? Que muitas vezes, dependendo da quantidade que vocês vão usar de calda, é bem alto. Então, por exemplo, calda de cebola é 1 kg de cebola para fazer a fervura, que nem a mamona. A de alho já é um pouco menos, você vai pegar ali uns 300, 400 gramas, porque ela é mais forte, deixa curtir. Você pode fazer uma mistureba de tudo junto misturado. Já tem produtores que adicionam pimenta, alho e cebola. Só faltou a carne e um salzinho. Mas eles usam pimenta, alho e cebola, tudo junto e misturado, curtido contra praga também. Então assim, tirando as brincadeiras, esses produtos é muito eficiente para a gente poder utilizar e acabam realmente ajudando vocês aí no campo. E se vocês sempre tiverem esse cuidado, automaticamente, sem precisar fazer muita coisa, os frutos vão sair. Por quê? Você fez a adubação de cobertura, as pulverizações contra doença e praga, e não tem como os frutos não saírem bem. Então, se eu tiver uma abóbora italiana, abóbora menina brasileira, abóbora paulista, vocês escolhem ela verde. Aí vocês têm outros tipos de abóbora, mas já existe pessoas, e eu já vi, que deixam a menina brasileira crescer e ficar bem madura, para comer ela madura, para comer ela em doce. A paulista também, se vocês podem comercializar ela madura. A moranga já é madura para vender. A cabotiá já tem que ser madura para vender. Então, a abóbora caipira, aqueles abobrão gigante, tem que ser maduro para vender. Então, tem coisas que vocês vão colher maduro, porque você vai ter esse tipo de característica da abóbora, que pode ser feito doce, pode ser feito recheado, pode ser feito refogado, pode ser feito assado, de tudo do jeito que vocês quiserem. E a abóbora verde você pode fazer também recheada. Doce eu nunca vi, particularmente, é da abóbora verde, né? No caso, a paulista é menina e a italiana, que são os exemplos mais comuns. Tem outros aí, mas é mais comuns. Então, não tem como não errar. O cuidado é esse. Vocês têm que pensar aonde vai vender, já falei. Aonde vai vender. O meu cliente gosta dele maduro ou verde. Meu cliente gosta da abóbora grandes ou pequenas. As famílias são grandes ou pequenas. Ele vai consumir abobrão? Vai ter saída? Não vai. Não vendo minhas abóboras, é grande demais. E muitas vezes, se vocês cortarem, ele pode apodrecer mais rápido, porque você cortou, né? Então é complicado. Tá, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido. É muita informação, tem muitos detalhes que a gente tem que observar, muitos cuidados. Ouça de novo, assista de novo todos esses vídeos que falei sobre abóbora, porque numa única só vez
não dá para memorizar tudo, ou se não, assista com o caderninho, tá bom? Então, eu agradeço vocês que ficaram até o final. Muito obrigada. Se inscreva no meu canal no YouTube, é Erika Fujita Oficial. É só colocar ali no buscador do YouTube. Entre lá no Erika Fujita Agro, no meu Instagram, e no Erika Fujita Oficial no meu Facebook. Me curta, me ajude, divulgue, porque quanto mais vocês puderem fazer isso, mais tempo eu vou ter para ficar desse lado e contribuir com vocês, né? Agradeço vocês que assistiram até o final o meu vídeo e até a próxima vez.